Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 6 de dezembro de 2023, quarta-feira. A teologia da liturgia do Advento. Nas comunidades da Igreja na época dos apóstolos, esperava-se com viva esperança a volta do Senhor Jesus na glória. Ela se expressava sobretudo pela aclamação Maranatá, vem Senhor Jesus. Esta era sobretudo, por exemplo, a saudação final de Paulo ao terminar a sua segunda carta aos Coríntios. Talvez a conhecemos melhor do final do livro do Apocalipse, e com isso de toda a Bíblia. O Espírito e a esposa dizem, vem. Amém, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 21:17. Lembramos também que nós mesmos aclamamos o Senhor assim em cada missa, na oração eucarística, depois do relato da instituição. O advento todo é, no fundo, um eco em diferentes modulações desta aclamação. A espera do Messias em Jesus de Nazaré, na preparação para comemorar a sua vinda na carne, chega a seu cume nos dias que precedem imediatamente o Natal. Aí ouvimos com os nossos antepassados na fé, os patriarcas e os profetas, particularmente Isaías, como eles esperavam o Messias. Lembramos-nos especialmente do pequeno resto do povo de Israel que tinha esperança certa do Messias, entre eles os mais próximos de Jesus, Zacarias e Isabel, João Batista, José e Maria. O advento resulta, assim, numa intensa celebração da longa espera do Messias na história da salvação, que nos ajuda a descobrir em quase cada página do Antigo Testamento, desde o Gênesis, o mistério de Cristo. Assim aprendemos a ler a nossa história com os olhos iluminados pela fé e podemos nela descobrir a presença do Cristo que vem. De fato, também na história atual, como já no Antigo Testamento e em todas as épocas, Cristo está presente, está para vir. Cristo, ativamente presente em nossa história, antecipa seu gesto escatológico, não só no desejo impaciente do homem para alcançar a sua total redenção, mas também naquelas conquistas que, como sinais indicadores do futuro, o homem vai fazendo através da atividade realizada no amor. Se ouvimos e lemos as palavras dos profetas de Isaías até João Batista, nas semanas do Advento, dentro da nossa situação concreta, podemos também hoje descobrir a centralidade de Cristo na história atual, como era o centro da história no passado e será no futuro, até que ele se manifeste em toda a sua glória como Senhor da história na parousia. O advento é tempo do Espírito Santo. O verdadeiro precursor de Cristo é o Espírito Santo. Ele o foi em vista da primeira vinda do Filho de Deus e o é em vista da segunda e definitiva vinda. Foi ele que falou pelos profetas, conforme nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano. Ele inspirou os oráculos messiânicos, ele antecipou em Zacarias, Isabel, João Batista e Maria a alegria da vinda de Cristo. O primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas parece ser uma antecipação de Pentecostes, uma efusão da alegria messiânica sobre os últimos protagonistas do Antigo Testamento, especialmente nos cânticos evangélicos do Benedictus e do Magnificat, sem falar da concepção de Maria pelo Espírito Santo. Essa mesma presença e ação do Espírito continua sendo documentada, particularmente por Lucas, na atividade evangelizadora de Jesus e da Igreja dos Apóstolos, em toda a Bíblia, até em sua última página, onde João Evangelista ouve a Igreja, guiada pelo Espírito, chamar e clamar, vem Senhor Jesus. Como é importante que também nos lembremos desta presença da ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossa Igreja e no mundo que se comunica sobretudo por meio daqueles que por ele se deixam guiar. Também em nossos dias ele pode abrir os corações para que acolham sua presença e a ação que se realiza sempre mais entre nós o reino de Deus. Nas leituras proclamadas durante o Advento, sobretudo na missa, são-nos lembradas muitas promessas de Deus. As profecias messiânicas encontravam seu cumprimento em Cristo e assim se dão provas da fidelidade de Deus. A história se mostra como desdobramento de um desígnio salvífico de Deus que se revela precisamente nestas promessas que na plenitude do tempo convergiriam em Jesus Cristo. Nele, particularmente no Natal, confluem a criação e as alianças, a lei e a sabedoria, a figura do servo e do Messias, a dimensão do sofrimento e das núpcias. No Advento aprendemos a confiar neste Deus das promessas, aprendemos que ele é fiel também hoje e sempre, como ele o foi no passado, conforme lemos na segunda carta a Timóteo. Fiel é esta palavra que os eleitos obtenham a salvação em Cristo Jesus com a glória eterna. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos,
Com ele reinaremos, se nós o negarmos, ele nos renegará. Se lhe somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Esta certeza de que Deus é fiel é a base inabalável da alegria, na confiante espera que vivemos e aprendemos neste tempo do Advento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora no Advento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Louva Jerusalém, louva o Senhor teu Deus, tuas portas reforçou e os teus abençoou, te cumulou de paz, e o pão do céu te traz. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. sua palavra envia, corre veloz sua voz, da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu, as nuvens se desmancham, o vento sopra e avança. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. ao povo revelou Palavras de amor, a sua lei nos deu, e o mandamento seu, por ninguém fez assim, amou até o fim. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. a Virgem Mãe será, Um filho à luz dará, seu nome Emanuel, conosco Deus do céu, o mal desprezará, o bem escolherá. Ouço
Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Ao Pai do céu louvemos, E ao que vem cantemos, e ao divino então a nossa louvação. os três que são Deus. Exalte o povo seu. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador.